Já agora contextualizar, este é um projeto que teve o seu início em 2018. É um projeto dinamizado pela Câmara Municipal de Cascais, em colaboração com todas as escolas públicas e privadas que lecionam o ensino secundário aqui no município. Nós partimos de um contexto local. O contexto local foi termos reparado que os níveis de abstenção nas eleições realizadas no país portanto, e também aqui em Cascais, o nível de abstenção era crescente e que para esse nível crescente muito contribuía a fraca participação e motivação dos jovens para marcarem presença nos atos eleitorais. E o nosso sentido era que, e este foi uma dos enquadramentos que tivemos para o projeto, é que não se nasce cidadão, é necessário formar cidadãos. E formar cidadãos significa que atribuir à escola um papel que não seja tão passivo em relação às questões da participação dos jovens na vida política do país e do seu próprio município. Tivemos como estruturantes do projeto um conjunto de documentos que nos parecia essenciais, basicamente a Estratégia Nacional para a Educação, da Educação para a Cidadania, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Com isto, eu queria agora também aqui fazer aqui esta ressalva, embora tenha 3 anos de projeto, ele atualmente é diferente daquilo que começou inicialmente. Inicialmente nós reunimos com as direções das associações de estudantes do ensino secundário do município, que existem das escolas do município, e discutimos com elas, com as direções das associações de estudantes, o conjunto de objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e, a partir daqui, definimos quais os temas que iriam ser trabalhados nas escolas, sobretudo na perspectiva de quais eram, em relação a esses objetivos, as competências específicas do município nessa área. Escolhidos os temas, desenvolvemos reuniões em colaboração com os professores de cidadania das diferentes escolas para dar a conhecer aos delegados de turma do ensino secundário o tema que iria estar em debate e proporcionar-lhes as condições de abordagem a esses temas. Para isso, deslocamos para cada uma das 16 escolas onde organizamos estas sessões técnicos do município, para que os alunos soubessem exatamente quais eram as competências que a Câmara Municipal tinha na abordagem dos temas escolhidos, e proporcionamos aos alunos todo um conjunto de informações para eles trabalharem em conjunto e, posteriormente, reunir-se-iam com o Executivo Municipal, com os vereadores que tinham a seu cargo essa área, para questionarem sobre as medidas que o município pensaria executar ou que estaria disposto a executar para cumprir com os objetivos de desenvolvimento. Fizemos neste enquadramento 2 sessões anuais, uma em novembro e outra em março. Eu queria aqui referir a questão de ser um projeto que, partindo inicialmente de uma discussão com os presidentes das associações de estudantes, estar sobretudo centrado nos delegados de turma. E porquê? Porque nós pensamos que os delegados de turma
são a essência nas escolas daquilo que nós consideramos a democracia representativa. A democracia, os delegados de turma são eleitos pelos seus pares e devem ser os representantes dos seus pares junto às diferentes instâncias. Reparamos também que o exercício do cargo é um exercício muitas vezes desvalorizado mesmo no interior da própria escola. Ou seja, o delegado de turma, tirando a representação que tem nos conselhos de turma, não é, em muitas escolas, não lhe é dado qualquer papel de intervenção na vida da própria escola. Ou seja, era uma estrutura relativamente ignorada e que muitas vezes, quando se fazia processos de auscultação nas escolas, criavam-se outras figuras, digamos, de substituição do próprio delegado. E nós quisemos aqui valorizar esse papel, valorizando, dando-lhe um espaço de intervenção, dando um espaço de afirmação e colocá-lo no centro do debate com o Executivo Municipal. Entretanto, em 2019, no ano letivo 19-20, isto para ser mais rápido, estávamos relativamente insatisfeitos com o processo. Os próprios delegados de turma queriam mais, não queriam ficar sujeitos a situações de perguntas e respostas e, portanto, nós desenvolvemos um projeto com a mesma base, mas em modos diferentes. E então propusemos o seguinte tema aos delegados de turma, que era refletirem neste lema: a escola que temos, a escola que queremos. Dessa forma fizemos na mesma as 16 reuniões em cada uma das escolas, a partir onde os alunos, de uma forma relativamente livre e espontânea, iam levantando as questões que achavam que eram pertinentes. Essas questões eram depois discutidas em cada escola, umas eram eliminadas, outras eram agrupadas, e numa fase seguinte, aquelas que a escola tinha decidido que eram questões pertinentes a ser colocadas, passavam a um nível, digamos, superior, quando nós organizávamos sessões onde, por área geográfica, englobando várias escolas da mesma área. E, por fim, dessas reuniões nasceu uma comissão composta por 25 membros voluntários que redigiram um documento final procurando agregar a opinião expressa nessas reuniões. Este documento final foi depois apresentado numa sessão plenária com o secretário de Estado e com o presidente da Câmara, onde os alunos tiveram a oportunidade de fazer a defesa e interpelar quer o representante do Poder Central, quer o representante do Poder Municipal, sobre o caminho a seguir para a implementação das propostas que faziam. Não sei, a Ana está aí, acho que era a altura da... Deixa-me só fazer uma pergunta, Carlos Doutor. Relativamente a este tipo de trabalho, exatamente quase a mesma pergunta que fiz aos colegas da Escola da Ponte, é um trabalho que não pode ser feito no pós-escola, ou seja, tem que ser feito dentro do horário curricular. Houve grandes dificuldades, não houve dificuldades, no fundo, na interrupção daquilo que é o currículo normal que os alunos seguem nas escolas? E como é que foi entendido pelas várias escolas? Adelino, dizer-te uma coisa, a experiência que nós aqui na Câmara de Cascais temos no que respeita também à forma de trabalhar das escolas, constitui um ponto, digamos, constitui um ponto muito positivo. Porquê? Primeiro, nós temos a noção que no início este era um projeto de fora para dentro. Ou seja, era um projeto da Câmara Municipal que só tinha aplicação se as escolas aderissem. Nós estamos a caminhar para uma fase seguinte. Nós queremos que as escolas se apoderem do projeto
ficando a Câmara Municipal como suporte ao projeto, e não daí, portanto, o que nós pedimos à maior parte das escolas, e até agora isso tem acontecido, é que o próprio projeto passasse a constituir, fazer parte do Plano Anual de Atividades, fosse aprovado pelo Conselho Pedagógico e que, portanto, tivesse inserido naquilo que é uma atividade normal do estabelecimento de ensino. Porquê? Porque uma das maiores dificuldades foi exatamente o projeto ter que funcionar durante os tempos letivos. E, sobretudo, abrangendo o ensino secundário, onde a preocupação, muitas vezes, das escolas se centra demasiado na preparação dos alunos para o exame, para os exames. E a pressão direta ou indireta que muitos professores fazem para que os alunos não participem nestas sessões, embora elas sejam relativamente dispersas, ou seja, nós reunimos em cada escola, estas reuniões têm duração de cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Quando fazemos uma nova reunião a nível geográfico e que juntamos os alunos por áreas geográficas, são reuniões que duraram em média 4 horas, mas vamos lá ver, uma num mês, outra noutra. Portanto, o volume de aulas, entre aspas, perdido, é relativamente escasso. Mesmo assim, a pressão que se exerce sobre os alunos para não irem, porque ficam prejudicados por participarem, nós sentimos que em alguns professores, não digo nas escolas, mas de alguns professores, bastante grande. Esquecendo-se que o papel, eu friso isto, o papel da escola não tem a ver não apenas com os conteúdos a ser lecionados, mas com a formação integral da pessoa humana. E neste caso, este projeto, do nosso ponto de vista, é um grande contributo na formação da cidadania. Parem, os alunos são obrigados, primeiro, a consensualizar as questões no seio da sua própria escola, que é relativamente mais fácil, e, por outro lado, numa fase posterior, são obrigados a discutir, a expor-se, a fazer a defesa, a ouvir opiniões contrárias e, portanto, a procurarem consenso onde, à partida, até pensavam que estariam em posições diametralmente diferentes. Eu lembrava do seguinte: nós temos uma realidade em Cascais diferente de muitas outras zonas do país. Nós temos uma forte presença do ensino privado e este projeto engloba exatamente quer as escolas públicas, quer as escolas privadas, quer as escolas profissionais existentes. Estamos a trabalhar com elas todas, com alunos que vêm de realidades sociais muito distintas, onde os problemas, por exemplo, que os alunos podem sentir na escola pública não são exatamente os mesmos que sentem na escola privada. E esta situação de os pôr em confronto, de trocarem experiências sobre a sua realidade, tem de facto uma componente formativa tremenda. E desse ponto de vista, aquilo que se expende no projeto é muito pouco com aquilo que é, do nosso ponto de vista, a aprendizagem que eles têm e a vontade de participação que nós, de alguma forma, fazemos, motivamos para que possa acontecer. Mas à questão da pressão, sim, nós sentimos essa pressão. Já passar agora para a Ana Raimundo, eu espero que ela nos esteja a ouvir. Ana, foi muito difícil participar? Achas que aprenderam alguma coisa mais do que aquilo que era ou que está nos manuais? Ou achas que essas participações te ajudaram nas tuas tarefas e nas tuas aprendizagens na escola? Então vamos por partes. Olá, olá a todos. Se foi difícil isto acontecer, eu subscrevo o que o Dr. Pedro Lara disse, isto é sempre complicado, encontramos sempre alguma resistência de alguns professores. Eu lembro-me que eu sou daquelas pessoas que aparecem os projetos, eu fico logo entusiasmada e ponho-me em tudo, e ouvir se calhar uns professores, aqueles que mais nos deviam estar a incentivar a participar nesses projetos, chegarem ao pé de nós: pois, não pode ser, não te podes inscrever nessas coisas porque depois não tens tempo para estudar para os exames. Isto é uma coisa que é duro para nós ouvirmos, não é? Mas eu acho que vale totalmente a pena. Vale muito a pena entrar nestes projetos assim. Porque assim, nem tudo
é o que está nos livros. Nem tudo é ciências, nem tudo é história, nem tudo é geografia. Nós temos que aprender outras coisas. E é assim, há capacidades, há skills, como agora se dizem, que não é na escola que nós conhecíamos até agora que se aprendiam. Não é a aprender história, não é a aprender geografia. É com estas coisas. E estas coisas depois vão se refletir na nossa vida e vão se refletir também na escola. Mas é muito importante nós aprendermos a trabalhar em grupo, aprendermos a pesquisar, é muito importante nós aprendermos, olha, é muito importante aprendermos a falar com outras pessoas e transmitirmos as nossas ideias. É muito importante todas estas coisas. E é muito importante a participação. E achas que isso se consegue fazer na escola sem ser com estes projetos? Na tua escola, faz-se? É assim, na minha escola nós tivemos assim, já há algum tempo começámos a tentar assim mudar e a direção começou assim com umas ideias malucas, não é? E começámos a tentar ir desenvolvendo assim estas capacidades. Estes projetos, claro, ajudam muito, mas eu sinto que as escolas e mesmo o Ministério da Educação está a tentar introduzir aos poucos assim esta questão da cidadania, da transversalidade, mas a verdade é que ainda há muita resistência, especialmente da parte dos professores. É assim, é difícil para todos adaptar-nos, vamos ser sinceros. E dos pais, Ana, e dos pais não sentem essa dificuldade? Os pais também. Quando tu entras nos projetos, eles não acham que estás a perder tempo? É assim, os meus pais por acaso são impecáveis, mas é assim, eu também, eu costumo gozar com os meus pais que eu passo muito tempo no Facebook da Confap. E é verdade, eu passo imenso tempo no Facebook da Confap a falar com outros pais, a responder a comentários, porque é verdade, de toda a comunidade escolar vai haver resistência, porque não é fácil chegar aqui estas pessoas com ideias inovadoras e dizerem, olha, nós precisamos disto. É muito difícil aceitarmos isto e entrarmos, e não é todas as pessoas que têm esta visão, e temos que lhes explicar, e temos que lhes mostrar o que é que realmente importa, e o que é que... E é complicado, e vamos achar sempre resistência. Mas eu sinto que as pessoas que têm tentado, e que aos poucos a gente vai lá chegando, e que estamos a avançar muito bem. Muito bem. Gostei muito. Eu gostei daquela crítica, não foi crítica, aquele epíteto que destes à direção anterior, da qual eu fazia parte. Muito obrigado. Obrigado, Ana Raimundo. Obrigado, Pedro Lara. Só responder aqui à Ana Fernandes. Sim. Não, é só para especificar aqui no projeto da Voz dos Jovens mais especificamente, que eu percebo aquela questão do estarem, só para esclarecer os restantes, a doutora Ana Fernandes estava preocupada porque não éramos nós que estávamos a escolher os temas. Na verdade, tenho que perceber que é complicado. Isto foi um projeto que envolveu 496 delegados e subdelegados, então é muito complicado, especialmente numa fase muito, muito pequena, nós conseguirmos juntar esses todos e dizer, então, qual é o tema que querem trabalhar? Mas nós temos temas muito abrangentes e então agora que nos estamos mais a desenvolver, quando nos deram o tema da escola, a primeira coisa que nós fizemos foi, ok, dentro da escola, que temas é que nós precisamos de trabalhar? Dentro da escola, o que é que nós precisamos de mudar, o que é que nós não precisamos de mudar, e acaba por se fazer também essa coisa de nós escolhermos os temas.